Dor pélvica é uma dor que é um desconforto na região que vai do umbigo para baixo até os órgãos genitais. É uma dor que muitas vezes é uma dor inespecífica, uma dor que a pessoa não sabe caracterizar, ela sabe que dói, né? É uma dor que pode ser assim, que veio lentamente, progressivamente, há 2, 3 anos, veio se instalando e cada um tenta dar uma justificativa, né? Que é um estresse ou que é problemas da infância relacionado com algum tipo de trauma, né? Na verdade, são poucos os casos em que se dá um diagnóstico de precisão dessa dor pélvica, fala assim, isso é uma infecção urinária, você está com uma infecção, você está com uma cistite, é uma coisa, você deu um diagnóstico, aí você vai dar um antibiótico, você vai tratar aquilo e você saiu com aquela dor que ia do umbigo e se esparrama até a região dos órgãos genitais. Mas, muitas vezes, eu tenho pacientes aqui tomando antibiótico há 4 anos. 4 anos. Por causa de um quadro de cistite, né, não infecciosa. É um processo inflamatório da bexiga. Então, por que se dá antibiótico por esses casos, né? A pessoa está tomando há 4 anos. Isso é uma coisa que me deixa, assim, muito preocupada, né? A pessoa não tem um diagnóstico. Olha, doutora, eu já fiz de tudo. Eu já fiz exame de urina, já fiz ultrassom da pelvis, já fiz tudo do ovário. Eu não tenho nada, mas eu tenho a dor. Então, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, que também mantém a dor, né, no mesmo nível. Então, a dor pélvica é uma entidade quase que surreal, né? A pessoa tem uma dor, que todos os exames feitos, 90% vem normal. Nesses outros 10% entram os casos que tem uma justificativa. Olha, você tem essa dor porque você tem só no período menstrual. Então, tá relacionado com o ciclo, a cólica. Olha, você tem essa dor porque você tem uma endometriose, né? Que é uma doença que é um implante do tecido do útero em outros órgãos. Quer dizer, é como se fosse assim, a camada que reveste, que envolve o útero, ela se implanta, por exemplo, na trompa, no ovário, e dá um quadro extremamente doloroso e é uma endometriose. Então, você trata cirurgicamente, ou com hormônios, ou com outras medidas, e resolve o problema, mas você tem um diagnóstico. Outras vezes fala, olha, porque você tem constipação intestinal, teu ritmo intestinal é horrível, nós vamos mudar a dieta, vamos fazer yoga, terapia cognitiva comportamental, porque nós não estamos achando nada, pode ser que seja algum trauma de infância. Você já foi abusada? Não, que eu me lembre. O paciente fala, não, que eu me lembre. A gente vai fazer hipnose, vamos fazer regressão. Tem pacientes que fizeram regressão para ver se trouxeram isso de outras vivências. Então, você ouve de tudo, mas você não vai muito longe quando uma pessoa diz assim, quando eu tive o meu primeiro filho há 22 anos atrás, a minha vida parou, porque eu nunca mais fui normal. Eu desenvolvi uma dor pélvica, foi um parto normal, num hospital com poucas condições, a criança era grande, e com isso eu desenvolvi uma dor pélvica, que vai por períneo, e com isso acabou em 1 ano e meio o meu casamento. Por quê? Não conseguia sentar, ter relações e nada. E essa dor permaneceu, uma dor horrível, em choque, empontado. Nunca ninguém resolveu em 22 anos. Aí você vai examinar a paciente e você consegue determinar que ela tem um granuloma, um espessamento do nervo, aonde foi dado o pique para que essa criança nascesse, né? Na hora que se faz o pique, fazia a episiotomia, foi cortado um pouquinho além e foi lesado o nervo por dentro, algum nervo foi lesado naquele corte. E desenvolveu o quê? Um granuloma, um neuroma para cicatrizar.
e daquele ponto se desenvolver um foco que lateja, que dói, que senta, anda com uma boia. Muitas pessoas vêm aqui com uma boia, né? Para sentar em cima. Aí todo mundo pergunta, a senhora operou de hemorroida? Não, bem, eu tenho uma dor que eu não posso me sentar. Então a pessoa passa por todos esses tipos de constrangimento, principalmente as mulheres. Eu tenho homens também. Mas esse constrangimento que chega à beira de uma loucura de 80% dá o diagnóstico como problema psicológico. E não é. A grande maioria não é. Todas elas sempre se encontra uma justificativa, né, para isso. E é muito limitado. Como não é uma coisa muito exposta, a gente fala assim, você tem uma dor devido ao traumatismo na coluna. Por isso você caiu, né? Você caiu. Uma paciente minha foi a uma loja provar um calçado para comprar e o banco que ela sentou quebrou. Daquele dia mudou tudo. Ela veio aqui 3 anos após, né? Então ela tinha um raio-x perfeito, não tinha nada de fratura no cóccix, em nenhum lugar, mas a dor era insuportável. Quer dizer, ela teve uma lesão funcional. O nervo, a inervação do cóccix, apesar de não ter alteração na curvatura da coluna, das últimas vértebras coccídeas, ela tinha uma dor que era assim, absurda. Tanto para sentar, para dirigir, ela é uma professora, ela é jovem, de 40 e poucos anos. Então, mudou a vida dela pelo fato de que todo lugar ela vai sair com as amigas com uma boia? Não vai, ninguém quer saber disso. Agora, quando o exame dá normal, como é o caso dessa moça, começa a se cogitar que ela quer ganhos secundários, tipo processar a loja para que ela seja ressarcida de todo afastamento, o tipo de tratamento que tem feito. Então isso nos sensibiliza no seguinte, tem que ser feito um diagnóstico. Se você não fizer o diagnóstico, como que você vai tratar? Então a gente chega num ponto em que dor pélvica é uma coisa simples, é tudo relacionado, ou tem uma cistite, uma infecção urinária, ou é uma dor por cólica, ou o intestino é muito ressecado, a pessoa tem um megacólon, um colo dilatado que é chagásica, tem um megacólon e ali tem fecalomas assim de meses, pode justificar, né? Mas quando não se acha uma justificativa dessa, a pessoa está com a vida determinadamente, sim, definitivamente alterada do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal e familiar e a parte, como se diz, o casamento, a relação que ela tem com a outra pessoa fica totalmente alterada. Uma dor crônica relacionada a uma patologia, mas se ela pode ser transitória, por exemplo, parto, a pessoa está grávida, aí começa a se distender os ligamentos da bacia, da pelvis, para aquela criança se encaixar. Todos os meses a mãe queixa, eu não estou aguentando dor nas costas, eu sinto uma dor, uma pressão na bexiga, eu tenho vontade de urinar, eu vou ir no urina, evacuar. Então todo esse desconforto é uma dor transitória, porque a criança está usando o assoalho da pelvis para suportar o peso daquele útero que está ganhando um volume que não tinha. Então, o assoalho da pelvis faz essa função, segura aquele bebê durante 9 meses e vai doendo. Só que, a partir do momento que a criança nasça, ou de parto normal, ou de uma cesariana, aquilo vai voltando tudo no lugar e só vai voltar na próxima gestação, se ela tiver. Então, ela demorou uns 9 meses com essa dor, passou por isso, mas se resolveu. Porque a gente considera crônico tudo que dure mais, doa mais que 3 ou 6 meses nesse período. E a dor de uma gestação dura mais que isso. Depois até que volte tudo no lugar, os ligamentos e tudo mais.
Então, o que vem a seguir seria assim, uma dor pélvica, que ela é transitória, 3, 4, 7 dias do mês, quando ela vai menstruar, o período pré-menstrual, ela já tem, né? A TPM, muda o meu humor, muda a minha dor, eu fico mal-humorada por causa de todo esse desconforto. Então, durou ali uma semana, foi embora e até o mês que vem. Então, a pessoa tenta ir usar um anticoncepcional sem menstruar mais, contínuo, para não passar aquele desconforto mensalmente menstruando e tendo aquelas cólicas que não eram coisas assim muito agradáveis de passar, né? Ela não cedia fácil com o antiespasmódico, que geralmente a maioria passa. E se controla essa dor. É difícil você ver uma cólica menstrual que vai para a emergência, mas tem, né? Tem quem vai para a emergência mensalmente, né? Então tenta-se fazer tudo, colocar outras alternativas como outras medidas anticoncepcionais que não sejam o oral, que seja um dispositivo intrauterino ou uso contínuo. Então a pessoa começa a lançar mão de tudo. Então tem esses casos que tem o diagnóstico, resolvida a causa, né? Tem uma fratura no cóccix. Muitas vezes o neurocirurgião vai lá, remove aquela vértebra que está fraturada e fica tudo bem. Mas também existem outras condições. A pessoa está acima do peso e anda de moto. Ela está acima do peso e trabalha num trabalho que seja um dentista ou trabalha num escritório. Isso tudo, a postura, seria um LER, a lesão do esforço repetido, que fica 20 anos fazendo aquele tipo de esforço, né? Porque anda de moto para ir e voltar ao trabalho. Ou trabalha num escritório, está fora do peso e fica sentada numa cadeira que não é igual para todos os funcionários e para ela não funciona. Então ela desenvolve uma dor pélvica em consequência disso. Se você está com uma dor pélvica, que já passou 3 meses em tratamento, você já passou por esse tratamento de 3, 4 meses com o seu ginecologista, ele não achou uma justificativa, ou a justificativa dada e a medida tomada por ele não deu resultado, ou só melhorou enquanto eu estava usando aquele analgésico, aquele anti-inflamatório, aquele antibiótico. Passaram-se 2, 3 meses e está tudo igual novamente. Quantas vezes você vai repetir esse ciclo? Tem gente que vem aqui e faz 12 anos que está com o mesmo tratamento e tratando, sabe, com o mesmo ginecologista, porque ela entende que aquela parte do corpo pertence a esse especialista. Então é muito difícil, né? Então, quando você pega um quadro e que já passou pelo ginecologista, não deu certo, geralmente ela vai pesquisar o trato urinário, ela vai procurar um especialista para fazer uma colonoscopia, um especialista para ver se tem alguma coisa de intestino, porque aí ficou restrito. Ou é do sistema reprodutor, ginecológico, vamos dizer, ou é urinário. Será que tem infecção? Tem alguma coisa de bexiga, de ureter, alguma coisa? Não tem. Então vamos ver o intestino, se tem alguma coisa. Não tem. E os ovários também não tem nada. Aí, alguma vez alguém tem um alerta de dizer, eu vou então procurar um neuro. Que aí já está metade do caminho andado, porque ela já passou 5 especialistas, faltou o neuro. Porque nessa altura ela já foi até no reumato. Você tem uma síndrome miofascial, vou fazer um agulhamento. Essa síndrome miofascial se deve a seu estresse do dia a dia, sua tensão, tudo bem.
faz o agulhamento, mas não muda. Então, a chance, ela tem que se dar oportunidade. A questão não é nem que não existe um tratamento, existe, mas ela tem que entender o seguinte: eu não mereço ficar nessa incógnita. O que é que eu tenho e eu vou continuar a viver o resto da minha vida assim? Quando você fecha um diagnóstico de fibromialgia, no caso de uma dor difusa, que até dias atrás era tida como uma dor da reumatologia, que era a especialidade da reumato, hoje já se sabe que não é mais é da neurologia, é outro processo, se entende a fibromialgia de outra maneira. Então, se você está indo, tratando de todas essas maneiras e não deu certo, quando dava-se o diagnóstico de fibromialgia, a pessoa recebia uma sentença de morte, né? Porque nunca mais eu vou sarar. É a mesma coisa, se você vai com uma dor pélvica no urologista e te dá o diagnóstico de cistite intersticial, é uma doença inflamatória da bexiga que vai piorando com os anos. Depois de 2, 3, 5, 10, 15 anos, ela vai piorar. E com 20 anos você está enlouquecida. E qual é o tratamento? Não existe. Não existe cura, não existe um tratamento e aquela bexiga dói. A pessoa tem paciente que chega quase a desmaiar para urinar. E fica a média de 1h20 sentada, esperando urinar. Porque ela acha que, à medida que vai gotejando, ela consegue urinar a gotas, melhora. Então, o que é essa cistite intersticial? A parede da bexiga, ela vai sofrendo processos de inflamação sistemática. Inflama, toma anti-inflamatório, inflama. Então, ela vai espessando de tal maneira que quando tiver 100 ml de urina, ela não suporta. Ela tem que correr e urinar. Só que ela não chega e urina. Ela demora, porque o ato de urinar é pior que um parto. Ela sua frio, ela tem sudorese, palidez, sensação de desmaio, arrepios. Aí ela não sabe se urina ou não. Ela tenta segurar, mas não consegue. Aí ela decide. E isso tudo leva 1h20. Olha o absurdo que é. É assim, é uma doença que ainda não se... Fala assim, em qualquer lugar que você vai ler, é uma doença que não tem cura, é um processo inflamatório, mas não é infeccioso. Mas todos os meus pacientes tomam antibiótico aqui há 3, 4, 5 anos. Apesar de todo mundo saber que não é infeccioso, mas todo mundo toma. Agora, assim, o que você vai fazer? Isso é muito assustador, porque a pessoa vê, não tem cura e vai piorando com a idade. Quanto mais tempo essa bexiga, ela inflama, ela endurece. Ela vai virando o quê? Uma bolsa de couro que vai perdendo a elasticidade. O menor volume de urina dentro dela, ela enlouquece, ela tem que ficar no banheiro. Então, é uma coisa muito complicada em relação a isso, que não é uma doença que vai levar a pessoa a sucumbir por isso, ou internações múltiplas, nada disso, mas a vida dela fica parada em relação ao trabalho. Como se eu vou no trabalho, se eu vou 3 vezes por dia, no banheiro e fico 1 hora, né? É muito difícil. E aí já fui em vários especialistas e disseram que realmente não tem cura, não se sabe por que a bexiga inflama tão repetidamente. Então, eu tenho pacientes aqui que começaram aos 50 anos, hoje estão com 73 anos e estão numa fase assim absurda de ter passado por pelo menos 4 cirurgias, né? Com grandes especialistas por cirurgia robótica, por todas as coisas. A gente não entende bem, fica com aquele catéter, né, urinando pelo catéter muitos meses, são coisas complicadas para uma mulher, né? E aí a vida também sexual, a vida social, fica tudo parado, né? Tem tratamento. Eu acho que
eu recebo poucos casos, né? As pessoas procuram muito pouco especialista em dor para esses casos. Eles vêm aqui como consequência de terem feito uma cirurgia da coluna, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de disco, e que ficou como consequência uma queimação vulvar, que é uma paciente de 83 anos. Ela fez uma cirurgia e ficou com uma queimação na vulva e todo o períneo. Então a vida dela virou assim, e dos filhos, um transtorno muito grande, e que o médico dizia: não tem nada a cirurgia da coluna com o que a senhora está sentindo. Procure um ginecologista. O ginecologista examinou, pediu todos os exames, não existe nada de ginecológico nessa dor. A senhora passou muito estresse por causa da coluna, deve ser psicológico. Então foi para o psiquiatra. Quando chegou depois de 3 anos, 2 anos e 8 meses, ela apareceu aqui. E aí, quer dizer, isso, num ano, eu recebo apenas 4 a 5 pacientes. É muito pouco, perto do que a gente sabe que tem. Que 20%, de 15 a 20% das mulheres de 25 a 50 anos tem dor pélvica. Por algum motivo ela tem. Certo? Ela tem alguma coisa, ou ginecológica, ou urológica, ou gastro, da parte gástrica, né? Proctológica, não tem, ou problemas ortopédicos, ou neurocirúrgicos, ou neurológicos. Alguma coisa vai ser responsável. Eu recebo um número muito pequeno. Eu falo aonde estão esses pacientes. O que eles estão passando, né? Estão em casa trancados, nem visita dos filhos ou netos recebe, porque fala: ih, minha avó com aquela dor não sai mais de casa. Realmente, não dá para sair, porque cada minuto ela vai no banheiro muitas vezes. E se ela não for, ela faz na roupa. Ela tem uma incontinência, uma urgência miccional. Então, isso é complicado. Quando isso acontece com um homem, já joga para a parte da próstata. Quantas vezes você viu, fulano está com prostatite? Prostatite? Uma prostatite inflamatória, não tem infecção nenhuma, mas está tomando antibiótico, está tratando da próstata. Resolveu? Não, não resolveu. Então você fala para o cara assim, você já explica: olha, isso não tem cura. O tratamento, ele é temporário, ele vai te dar um alívio, mas não vai passar. Então a pessoa fica procurando, no ureter, no epidídimo, em qual canal está lesado, o que é que está acontecendo comigo, foi uma bactéria? Não foi, tudo é normal, mas é tratado como uma prostatite, né? Não gonorreica, não infecciosa, é um processo inflamatório, que você muitas vezes faz uma biópsia, não tem nada a ver com a próstata. O próprio livro, os artigos que você lê, a prostatite, que são diagnósticos dados aos homens que têm dor pélvica, não tem nada a ver com a próstata. Então a gente fica chocada, né? Dá um nome de prostatite, mas a próstata tá tudo bem. É uma dor naquela região que ninguém sabe o que é, né? Então pode vir de uma episiotomia, pode vir de uma pessoa obesa que anda de moto, pode vir uma pessoa que faz traumatismo repetidos, né? Porque faz um tipo de exercício na academia que lesa. Então, as possibilidades são muitas. Existe especialistas assim, maravilhosos no Brasil só em dor pélvica. Isso é uma coisa que nos deixa muito entusiasmados, né? Que trabalham no Hospital das Clínicas e são especialistas só em dor pélvica. Então eles dizem: olha, o diagnóstico seu nós não sabemos, assim, sabemos que você tem essa dor, mas tem como intervirmos. Eles fazem um bloqueio anestésico para teste, bloqueia o nervo pudendo, elevador do ânus, faz o bloqueio. Passou a dor? Passou. Então é essa a causa, é isso aí. Então é difícil, ninguém acredita que um nervo que esteja
que você sentou errado, que você caiu sentado num tobogã ali de um parque aquático, seja responsável por aquela dor que você está tendo há 1 ano e meio. Então, eu falo assim, você tem que ter mais do que disposição de procurar um especialista, você tem que se dar o direito, abrir a mente. Porque se você não abrir a sua mente para receber uma outra orientação, você vai mudar só de médico, mas todos da mesma classe de especialidade, certo? Eu fui em 5 ginecologistas, eu fui em 3 urologistas, eu fui tantos proctos, já fiz não sei quantas colonoscopia. Então, você fala, então, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de pegar uma bola de cristal e tentar ver o que é que eu tenho, porque os grandes nomes da minha cidade já falaram que eu não tenho nada. Então, antes de cair na parte psiquiátrica, que todo mundo é psiquiátrico, ela não gosta de sexo. Ela nunca foi ligada, doutora, mas agora com essa dor piorou, nossa vida praticamente acabou, né? Então, você vê bem, uma esposa que delega um poder para o marido, você pode arrumar outro assim, eu não me importo. Olha a situação, eu não me importo. Isso é muito difícil. Você que tem dor pélvica há pelo menos 1 ano, né? Ela pode não ser contínua todos os dias, mas ela é intermitente, todo mês ou cada 2 meses ela está ali. A sua vida está sendo alterada em todos os sentidos, seja profissionais, seja no seu relacionamento pessoal, seu relacionamento íntimo com seu companheiro. Isso tem que parar. Se você não tomar uma atitude de dizer assim, eu vou procurar o que eu nunca pensei ou ninguém me indicou. Eu fiquei sabendo que existe uma alternativa e eu vou lá ver. O que é isso? Os pacientes de dor pélvica que não dão nada em nenhum tipo de exame, eu costumo encaminhar para São Paulo e fazer um exame que se chama permografia. Exame que mede a temperatura dos processos inflamatórios que a pessoa tem no corpo. Então, é como se fosse um mapeamento do corpo todo. Se você vê a captação que ocorre, então vai desde o branco, amarelinho até o vermelho, o que acontece na região pélvica dessa pessoa quando ela passa pelo mapeamento, ali está a prova para a família, ou para o que quer que seja, e um alívio para o paciente em dizer, esse exame deu positivo. Eu não sei o que é, o médico que fez o exame disse que também não sabe. Certo? Mas o que importa é que existe um processo ali de inflamação de tal maneira que o exame captou tudo aquilo, né? Então é um exame extremamente importante porque capta o corpo todo, a pessoa fala, olha, eu fiz exame e deu 16 diagnósticos, a pessoa tinha 16 doenças inflamatórias, que ia desde amidalite, sinusite, né? Tinha artrite, tinha problemas ortopédicos, todas as partes das articulações estavam acometidas. Ela falou assim, até uma hérnia de hiato descobriram em mim. Então ela veio muito satisfeita para aquela pessoa que não tinha nada, quando ela fez uma termografia, ela veio com o diagnóstico dela, eu tenho alguma coisa e é importante. A área que mais captou foi o períneo, foi a pelvis. Mas eu também vou atrás disso. Eu nem sabia que eu tinha uma hérnia de hiato, eu não sabia que eu estava com uma sinusite desse porte, né? Então é um exame muito fidedigno para processos inflamatórios. Então isso ajuda numa dor, como a dor pélvica. Então você tem essa possibilidade de passar por exame, é um exame que não é caro, é muito tranquilo, né? Pouco tempo, é tipo 30, 40 minutos e a pessoa sai de lá com um laudo que diz assim, se realmente ela não tiver nada, se aquilo for só emocional, jamais vai dar captação na pelvis, ou na vulva, ou no períneo, ou no testículo, né? Então, quando ela vem assim, tranquilo, doutora,
já achamos uma mala de ouro, né? Agora nós temos que saber o que tem dentro dessa mala. Nós estamos aqui, né, com uma arca para a gente abrir. O que será que tem aqui que está inflamado? Desse tanto. Que eles abrem, eles não aguentam, né? Eles abrem e vêm assim, muito felizes porque alguma coisa deu positivo. Agora a senhora que se vira, eles falam. Agora a senhora que se vira, né? Então, sempre tem uma alternativa. Eles, hoje em dia, já se fala, olha, façam os bloqueios testes, os bloqueios analgésicos, os bloqueios anestésicos, teste, mesmo que a pessoa não for fazer o tratamento com aquele método, teste aquele território daquele nervo e veja se responde. A pessoa te dá a resposta em 15 minutos. Passou a minha dor ou não passou? Então, bem, você está com uma neuralgia do pudendo. Você está com a neuralgia do elevador do ano. Tá certo. Então, ela sabe que ela tem. Aí ela vai ver o que ela vai fazer, ela vai decidir, mas pelo menos ela tem um diagnóstico. Um diagnóstico que não foi de exclusão. Foi um diagnóstico que foi feita uma confirmação quando você bloqueou a área afetada. Aí ela fica bem, sabe? Então é esse aqui danado que está doendo, né? Então eu acho assim, permita-se, a gente está com a mente aberta para tantas coisas hoje em dia, né? Que a gente tem que abrir a mente e dizer assim, eu não mereço mais viver com essa dor, né? E eu vou achar um meio de voltar à minha vida antiga, viver bem, viver melhor, sem dor, né? É isso que é importante, é se dar o direito de experimentar um outro tipo de tratamento, um outro diagnóstico, um outro método. E o mais importante, voltar a ser quem você era, né? Porque é uma coisa que humilha muito a pessoa por ser a região que é, ela fica constrangida de contar, né? Eu tenho algumas adolescentes que dizem assim, são jovens senhoras até 35 anos. A primeira vez que eu encontro com um rapaz que eu já estou há uma semana, a primeira coisa que eu digo é sobre a minha doença, para que ninguém me pressione. E o que acontece? Eu pergunto, nunca mais ele liga. Você entendeu? Então ela fala assim, sabe por que eu falo? Por que você queima seu filme? Ela falou, porque antes eu não falava nada e eu não conseguia levar o nosso relacionamento até o fim. Então hoje elas falam assim, eu conto de cara assim, se tiver que rolar, dá certo, se ele gostar de mim, ele vai ficar comigo. Mas eu falo, olha, eu tenho esse problema, é isso. Ele falou assim, 90% vai embora, nem me dá chance, sabe, de me conhecer, não se dá chance. Então é duro você conhecer uma pessoa e já falar da sua doença, né? Ou ter uma doença que a gente não vai poder ter uma vida normal. Não vai dar certo isso aí, né? A pessoa não te conhece. Então eu acho que é isso. Se dê uma chance, todo mundo fala, a mudança tem que ser aqui dentro. Mude a maneira que você pensa, se dê outra chance. Você já fez inúmeras dietas para poder melhorar o teu ritmo intestinal, o que você come, o que você bebe. Você já tirou o álcool, o cigarro, as frutas cítricas, o chocolate, os alimentos com cafeína. Você já fez tudo. Você está quase que, né, vivendo de luz. Então, está na hora de dar uma chance para isso, que é mais fácil, eu acho.